me chamo Débora, tenho 45 anos, corro há mais de 30. A corrida entrou na minha vida, eu sempre gostei de esporte, né? Sempre pratiquei muita atividade física e meu pai, médico, cardiologista, também sempre praticou bastante atividade física e eu tinha em quem me inspirar, né? Tinha parceria. Eu comecei a caminhar no início da adolescência e logo as caminhadas já não eram mais suficientes, eu queria mais, então eu comecei com os trotes, comecei a correr, tinha quem me inspirar, tinha companhia e via, meu pai participava, me lembro da corrida contra a diabetes, saída lá do Parcão ainda, tinha algumas corridas que saíam de lá e o meu pai sempre participava e eu ia assistir e criei o gosto, mas eu não competia. Até 10, 12 anos atrás, eu corria só por correr, para manter o peso, mas corria mesmo, gostava de correr. Tinha dias que corria mais de uma vez por dia, tinha dias que corria mais de 2 horas, mas assim, corria olhando o horário nos relógios de esquina, não tinha relógio, desconhecia termos como pace, não fazia ideia de que uma pista de atletismo tinha 400 metros e não tinha orientação nenhuma de treinamento. Imagina, 30 anos atrás, eram pouquíssimas mulheres que corriam. Tecnologia de vestimentas era zero, assim, a gente corria com blusa de algodão, com legging de cotton, com tênis botinha, colocava 2 tops para segurar o seio, porque não tinha assim uma peça feita específica para a prática da atividade. Mas é aquela coisa bem roots, assim, mas o importante era correr e me manter em movimento. E isso foi durante muitos anos. Quando eu conheci o meu marido, o primeiro programa que a gente fez foi ao cinema. E o segundo foi dar uma corrida. Então, eu achei alguém com o mesmo interesse. A gente sempre foi muito parceiro. Me lembro que ele participava já dessas rústicas. E, eu não ia nem assistir, sabe? Não tinha ainda veia competitiva. Corria, continuei, nunca parei, né? Exceto por motivo de lesão em alguns momentos, mas ele participava já e eu não participava. Mas ele participava também por, assim, sem orientação. Na época existiam pouquíssimas assessorias. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, quando a nossa filha mais velha tinha uns 3 anos, um conhecido meu entrou numa assessoria. E o que me chamou a atenção foi que ele perdeu muito peso. E eu não precisava perder peso, mas eu sempre gostei de manter o peso. Sempre fui bem preocupada, até um pouco noiada com isso. Aquilo me chamou a atenção, resolvi conhecer. Entrei na assessoria. E, assim, comecei a me dar conta dos tempos que eu fazia e comecei a querer fazer mais. Enfim, me lembro que eu entrei numa semana e na semana seguinte já ia ter uma Adidas, aquele circuito das estações, primeira vez que estava vindo para Porto Alegre. E as inscrições já estavam encerradas, né? O pessoal ali daquela assessoria que eu entrei ia correr e eu fiquei louca de vontade, não sosseguei enquanto não arranjei uma inscrição. Um conhecido desistiu, enfim. Fiz a tal da Adidas, adorei o clima. E aí já me programei para a próxima, que ia ser um aniversário da Sojipa. E eu fui para o pódio. Assim, fiz 5 quilômetros e peguei um 5º lugar na geral. Mas aquilo, né, como diz, medalha, 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 brilhou o olhinho e eu gostei da história e comecei a me dedicar. E aí, com orientação, fui indo, fui evoluindo, dos 5 eu passei para os 10. Não que eu não corresse essa distância antes, né? Tinha dias que eu corria 2 horas, como eu falei, então eu não tinha noção, eu devia correr às 6 para 1, mas eu certamente já tinha feito meia maratona sem saber, né? Mas correndo, com orientação, com planilha, cuidando velocidade, alimentação, suplementação,
né? Eu comecei então nos 5, fiz 2 ou 3 de 5, aí fui para os 10, aí teve uma corrida do Corpa, se não me engano, que tinha 16, e eu ia indo pro pódio, eu ia me empolgando. Eu me lembro que uma vez eu tive um treino, eu acho que era de 18. E nossa, como eu cansei naquele treino, eu fiz na beira da praia, na areia. Quando terminou, eu disse: mas eu nunca vou fazer uma meia maratona na minha vida. Eu já tenho 7 maratonas. As meias eu até já perdi a conta. A gente vai acostumando o corpo. Por que correr? Sensações e sentimentos. A corrida, ela é. Eu traço um paralelo entre a corrida e a vida. Então, assim, a parte física, claro, tem a questão da endorfina, o que ela proporciona? Ela proporciona que eu possa comer um pouco além da conta, que eu adoro, porque eu sei que eu vou queimar. Aquela sensação de liberdade, o movimento, porque tudo na vida está em movimento. Tudo, não existe. Ou tu tá te movimentando ou tu morreu, né? Tudo está em eterno movimento, seja em evolução ou em involução, né? Mas as coisas estão sempre em movimento. A única coisa certa da vida, a única coisa constante é a mudança. Então, a gente está mudando de lugar, a gente está mudando de posição, a gente está se movimentando. E esse movimento que a corrida proporciona é muito prazeroso. Uma sensação de liberdade, de não sei nem explicar, uma coisa tão satisfatória que se tornou mais do que um hobby, se tornou uma paixão, um estilo de vida, faz parte de objetivos. E tem um paralelo com a vida, né? Da superação, de tu te colocar metas, de tu encarar desafios, de tu fazer com que a mente domine o corpo, né? Superando dor, desconforto, enfim, assim, como é que eu posso dizer? Te superando. A palavra superação realmente define muito. Seja fazendo um tempo diferente, seja levantando da cama num dia frio, seja abrindo mão de alguma coisa que tu adore em prol de uma prova, de um treino, ou simplesmente, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga que dizia: mas como é que tu arranja tempo? Né? Logo veio uma filha, veio outra filha e trabalho. Como é que tu arranja tempo para treinar tanto? Aí eu olhei para ela e disse assim: tu tá com a tua unha feita, né? E ela disse: tô. Daí tu faz tua unha toda semana? Ah, sim, eu não abro mão, eu tenho meu horário fixo, toda semana eu faço a unha. Pois é, mas tô com a minha feita, tá até quebrada. Porque se eu tiver 1 hora no meu dia, eu prefiro correr do que ir pro salão. Então é uma questão de prioridade, né? O que a corrida me proporciona para mim é mais prazeroso do que algumas coisas. Às vezes o momento em si não é tão prazeroso, mas o pós, o saber, a superação, né? Acaba sendo mais prazerosa. Quais as tuas motivações para treinar? A minha motivação inicial, né, foi a perda de peso, a manutenção do peso, a manutenção da saúde, por ter esse exemplo do meu pai, médico, né? E essas motivações, elas foram se alterando, né, ao longo do tempo. De repente vira competição, de repente vira novos desafios. Às vezes gosto muito de correr em viagem em qualquer lugar, viagem internacional, viagem até a cidade vizinha. Gosto de conhecer correndo, então eu tenho a motivação de conhecer um lugar novo, de explorar, né? E explorar correndo é maravilhoso.
São várias motivações, a motivação vai mudando ao longo do tempo, vai se adaptando à circunstância atual, mas basicamente ela fica ali entre saúde, desafio pessoal, enfim, estética, não posso negar também. E a competição, né? Que a mosquinha foi picada pelo bichinho. Claro, quem não teve dificuldade, né? Eu acho que todo corredor de longa data, até os iniciantes, sempre tem dificuldade, né? É a dificuldade de tempo, é a dificuldade de encaixar com a rotina da família, é a dificuldade de vencer a preguiça, de vencer às vezes o frio ou até o calor, né? Dias muito quentes. A logística, se bem que a corrida é um dos esportes com a logística mais tranquila. Aí vem as dificuldades das lesões, né? Da cabeça querer uma coisa e o corpo não acompanhar. A cabeça acha que tu pode mais e o corpo te manda sinais de que tu tem que, opa, vamos parar um pouquinho, vamos diminuir, vamos descansar. Na competição tem, é óbvio que tem a dificuldade no início tudo é flores, porque obviamente tu vai numa evolução, só que chega no momento que tu entra num platô, depois de cada lesão ou depois de cada período parado, tem o recomeço. O recomeço nunca é fácil em termos físicos e também, não sei se não seria até pior em termos psicológicos, porque tu te cobra, porque tu não tá fazendo como tu fazia. Eu não sou muito de me comparar com os outros, mas eu sou muito de me comparar comigo. E o relógio biológico está correndo. E claro que o desempenho vai caindo. Uma semana parada é uma eternidade. Um mês nem se fala. Às vezes já tive parada de 6 meses, né? Então, tem esse desafio de voltar a competir, de não estar de novo lá nos lugares onde eu estava, né? Nossa, coisas, assim, exemplos de situações muito frustrantes de eu estar correndo, passar um pessoal conhecido por mim e dizer assim, opa, hoje é fisioterapia, né? Dando a entender que eu estava ali devagarinho. E, na verdade, eu estou retomando, meu coração estava a milhão. Então, essas coisas, assim, que são, para mim, é a principal dificuldade. Fora toda a questão de tempo, né? De conciliar, para tu treinar para uma maratona exige bastante coisa. Tu chega numa determinada fase da vida em que só correr é impossível, é preciso que tu faça reforço, então tu tem que dividir o tempo ainda com reforço. Eu tive uma lesão bem séria de quadril, que eu fiquei 6 meses sem correr, eu comecei a nadar. Eu nunca tinha nadado, aos 43 anos eu aprendi a nadar. Então, chega um momento que tu precisa intercalar atividades, né? Ou tu faz uma corrida, uma bicicleta, ou tu faz uma corrida, uma natação, porque corrida com corrida, com corrida, com corrida, não sei se é uma particularidade minha, mas acredito que principalmente as mulheres, né, tem toda uma questão hormonal, de perda de massa magra, massa óssea. Chega um momento em que tu não consegue só correr. E como tu quer correr, tu precisa fazer outras coisas para te manter correndo. Então, é mais uma atividade que tem que entrar na agenda. Então, é mais uma dificuldade de logística, mas quem quer arranja tempo. Não se compare com ninguém. Se quiser se comparar com alguém, que seja com a gente mesmo, né? Porque se comparar com os outros é muito frustrante. Ninguém vive a vida da gente, né? As pessoas têm idades diferentes, metabolismos diferentes, condições diferentes, equipamentos diferentes. Hoje em dia os equipamentos podem interferir e ajudar. Não é à toa que fazem tênis aí que é provado que baixa tempo, enfim. Então, claro que tu ter acesso a essas tecnologias ajuda. Então, tu não pode te comparar com uma pessoa. Eu tive um treinador que ele sempre me dizia assim, vocês têm que entender que vocês não são atletas profissionais. Vocês são profissionais atletas.
Então, a gente não vive disso, né? A gente precisa disso para viver. Não porque isso nos põe dinheiro no bolso, mas porque isso nos dá energia e disposição para encarar o resto, que na verdade é o que nos dá dinheiro. Então, é difícil se comparar, né? Tu não sabe o quanto que a pessoa tem que trabalhar, tu não sabe que tipo de problemas ela tem, tu não sabe quanto ela dormiu, o que ela conseguiu comer, né? Então, é realmente complicado tu te comparar. Então, esse seria, assim, a principal dica, não se comparar com os outros. Claro que é ruim tu tá correndo e ver alguém, passando por ti, principalmente quem tem a veia competitiva, né? Principalmente se é uma pessoa conhecida e que tu sabe que a pessoa não passava por ti antes. Mas a gente tem que aceitar, viver cada momento. Desde que começou a pandemia, eu não tô treinando para nada, né? Então, assim, a última prova que eu fiz foi a TTT de 2 anos atrás. Que com muito orgulho posso dizer que eu fui tricampeã nas duplas femininas. Essa é outra história muito engraçada. Eu comecei a TTT fazendo octeto, fiz octeto, 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 várias vezes octeto. Encarei o quarteto, que eu achava assim um desafio absurdo. Eu me lembro que teve um domingo pós-TTT que eu encontrei na beira da praia lá de Imbé, a Dani Santa Rosa, e ela tinha feito em dupla, uma dupla mista. E eu fui falar com ela e digo, meu Deus, como que tu fez isso em dupla? Sabe? Eu tava assim, eu não entendia como que alguém fazia uma TTT em dupla. Nessa época, os participantes do solo cabiam nos 10 dedos da mão. Hoje em dia tem 80, 100 inscritos, né? Acho que tem, não sei se chega a ter 100 que concluem, mas uns 80 eu acredito que tenha. De repente até mais, eu tô defasada. Mas enfim, já fiz dupla, né? Eu fiz 3 vezes dupla mista com meu marido e 3 vezes feminina. Todas as vezes eu fui pro pódio. Com meu marido a gente ficou em quarto, quinto e quinto, e nas femininas, né? Eu já fiquei em primeiro lugar as 3 vezes. Então a TTT foi a última prova que eu participei. Uma prova de cabeça, né? Isso é outra coisa, assim, que seria um conselho, uma dica, né, para quem gosta de competir. Até na competição. Claro que se for uns 5 quilômetros, tu tem que olhar para o lado e tem que acelerar e não pode deixar passar, porque tu não vai ter tempo de recuperar. Mas numa corrida como a TTT, mais de 80 quilômetros ao longo de um dia inteiro, começa às 6:30 da manhã, termina às 3 da tarde, é uma corrida em que tu tem que correr contigo mesma. É como se fosse uma maratona. Porque tu tem que... se tu der todo o gás no teu primeiro trecho, tu não vai ter gás para os outros, né? Essas 3 vezes que a gente ganhou, uma das vezes a gente se manteve em primeiro desde o início. Teve uma segunda vez que a minha parceira que fechou o trecho, o 8º, atingiu a primeira posição no último trecho. Então, ela abriu, quando ela me entregou o chip, era em 7º, acredito eu. Mas foi assim, foi ao longo do dia, a gente foi indo. E no último trecho, a gente partiu para a ponta. Esse último ano, esse último ano a gente liderou do início ao fim, mas foi bem difícil, assim, porque tava muito quente, a areia tava fofa, pesada, o mar tava lá em cima, foi um dia, daqueles dias de ressaca braba, assim, pesado, e o desempenho começou a cair, mesmo para quem já tem cabeça e experiência de segurar no início, sabe? Mesmo segurando, mesmo na empolgação, o desempenho começou a cair e foi tenso porque eu não tinha a noção de que estava caindo para todo mundo, né? Então eu imaginava que alguém ia chegar, mas graças a Deus eu consegui chegar na linha de chegada antes de alguém me pegar. E claro, uma parceira maravilhosa, né?
que até esse ano eu ia dobrar, o ano passado, no outro ano que a gente fez juntas, eu dobrei 2 trechos e nesse último ano eu ia dobrar um trecho e o cara da bike que estava nos acompanhando com água sumiu, eu olhava para trás, ele não vinha, aquilo me abalou muito psicologicamente, que eu ia fazer 22 quilômetros sem água e nem era para ela estar naquele ponto no meio, que eu ia passar reto, e deu uma luz, eles pararam ali para ver como é que eu tava. Eu não sei se eles sabiam que a bike tinha quebrado também, essas coisas a gente nem conversou. Mas eles estavam ali. E aí eu digo, não, vai. Aí mudou a logística, ela acabou fazendo muito mais, ela fazendo os ímpares e os pares, e os ímpares são muito maiores que os pares, enfim. Esse último ano ela me levou nas costas. Mas foi bacana porque eu fiz a chegada. O único trecho que eu não tinha feito. Ao longo de todos os anos que eu fiz TTT na vida, nunca tinha feito a chegada. E esse ano não era para ter feito também. Esse ano não, esse último ano. Não era para ter feito, mas com aquela troca repentina, acabei fazendo a chegada, que é uma emoção, né? É uma emoção bem grande. A chegada de uma maratona é uma emoção bem grande, sabe? Faça sim uma maratona. Uma vez eu ouvi uma corredora bem profissional, uma amadora, é que é profissional mesmo, né? Não tá aqui correndo entre nós, não tem seus trabalhos, mas uma amadora bem profissional, dizendo assim, não vai encarar uma maratona se tu não faz uma meia abaixo de 1,40, não encara uma meia se tu não faz os 10 abaixo de 45, sabe? E eu discordo. Tenho várias amigas que viveram momentos e tiveram sensações indescritíveis de cruzar uma linha de chegada com 4 horas e meia, sabe? Faça sim, se você tem vontade, você está preparado, seu corpo tem resistência, tem uma orientação, faça sim uma maratona, independente de quanto tempo vai levar, sabe? Para quem quer começar a correr, que tem medo, não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou correr. Ou então, para quem quer entrar numa assessoria, não, mas primeiro eu vou começar a dar uma corrida, depois eu vou. Entra, porque isso vai encurtar o caminho do teu período de evolução. Entra que eles vão saber, esse pessoal está acostumado, eles vão te dar uma planilha de acordo com o que tu tá podendo fazer no momento, nem que seja de caminhada. Quando a equipe for para a pista, tu vai junto para a pista. Aí tu corre 100 metros, caminha 300. Faz isso 2, 3 vezes, depois caminha mais um pouco, né? Eu tenho mães de amiguinhas e coleguinhas das minhas filhas que me perguntam, me pedem dicas, né? Mas como que tu consegue? Eu não consigo correr 1 quilômetro. Não precisa correr 1 quilômetro. Calma. Tu corre 1 minuto. Tu corre 30 segundos. E, nossa, mais de 1, 2, 5 já correram mais de 10 quilômetros, né? Começaram no corre e caminha. Começa diminuindo. Corre um pouquinho mais, caminha um pouquinho menos. Aí num dia tu tenta correr um pouquinho mais numa velocidade mais reduzida. Para quem tá começando e não tem orientação, a esteira ajuda bastante, né? Porque ela te dá te dá um parâmetro, né? É que a gente que já tá acostumado, normalmente os meus treinos agora, que são treinos que eu não tô treinando para nada, eu nem olho pro relógio. Eu deixo ele no pulso só para olhar depois o que aconteceu, né? Porque a gente se conhece, a gente se percebe. Mas quem tá começando ainda não consegue se perceber. Quem tá começando, nos primeiros 30 segundos já sente o coração ofegante, não sabe se está extrapolando ou não, né? Então, a minha dica para quem quer começar e não tem condições de ir para uma assessoria ou não tem vontade de ir para uma assessoria, que faça na esteira. Que a esteira, tu consegue controlar bastante. Tu tá ali, tem na tua frente, tu não precisa gastar com equipamento, né? Mas para quem tiver condições e quiser mesmo evoluir, né? Quiser ter um hobby levado a sério, entre numa assessoria, porque realmente a assessoria ajuda. A minha, atualmente, é a Corrida Perfeita, do Andrei Ashkar, lá de Brasília, porque como todas essas
milhares de tecnologias que existem hoje. O meu relógio, eu não preciso nem mandar, ele automaticamente já, eu chego, ele já conecta com o meu celular, ele já baixa com o aplicativo, já chega uma mensagem para o Andrei lá em Brasília, ele tem todas as minhas métricas, qual foi o pace, quanto tempo, se eu parei relógio, se eu não parei, a temperatura que estava aqui quando eu corri, a amplitude da minha passada, se eu pisei mais com o direito, se eu pisei mais com o esquerdo, quanto que eu tive de altimetria, quanto que eu subi, quanto que eu desci, né? Qual foi a minha oscilação, tudo isso aparece para ele. Claro que todos esses dados, eles não anulam ou não substituem ou não fazem com que deixe de continuar sendo necessário o feedback, né? A sensação. Até porque tem treinos, às vezes, que são por nível de esforço, né? Então, é isso. Correr é um vício, correr é uma paixão, correr é viver. Acordar e correr é a certeza de um dia bom, mesmo que a corrida não tenha sido tão boa. Por muito tempo não foi assim. Por muito tempo uma corrida ruim significava um dia ruim, uma frustração muito grande. Aí aos poucos eu fui, né? Feito é melhor do que perfeito. E aí eu melhoro, né? Bem feito é melhor do que perfeito, porque se tu tem condições a ir lá e fazer nas coxas, não, né? Tu dá o teu melhor, e mesmo que aquilo não seja o melhor do que tu já fez na vida, foi o melhor que tu podia fazer aquele dia. Então, perfeição não existe. Claro, aí tem aqueles dias mágicos que dá tudo maravilhoso, né? Depois de muitas maratonas querendo os 13h30, 4 vezes eu bati no 13h33, 13h33, 13h33. Teve o dia que saiu o 13h30. E desde que eu acordei, aquele dia foi um dia diferente, né? Então, sabe aqueles dias que o café cai bem, que tu acorda bem, que tu vai no banheiro bem, porque tudo isso tem a ver, hein? Que tu vai no banheiro bem, que o clima tá bom, que tu tá com uma vibe boa, que quem tá te acompanhando de bike cai, leva 10 quilômetros para te achar, mas que aquilo não te afeta, que tu sente vontade de fazer xixi, mas que tu respira e nada te afeta, porque tá tudo perfeito, sabe? Tem dias que são assim, tem dias que são exatamente o contrário. E a gente tem que saber lidar com esses dias e tem que entender que tu fez o teu melhor para aquele dia. Sempre vai ser o melhor. Ter saído de casa sempre vai ser melhor do que não ter saído. Se o teu treino lá da planilha, ou o que tu botou na tua cabeça era fazer 16, mas aconteceu alguma coisa e tu fez só 8, é muito melhor tu fazer 8 do que tu não fazer nenhum. Né? É mais 8, não é menos 8. Tu tinha 16, mas tu fez só 8, então é menos 8. Nesse caso é mais 8. Tu fez 8, tu poderia não ter feito nada, né? Aconteceu alguma coisa, o tempo é curto, não vai dar para fazer o que tá ali. Ó, o sol tá me cortando. Vai e faz o que dá, sabe? Vai e faz 20 minutos. Mostra pro corpo, né? A constância é uma coisa muito importante. Mostra pro corpo que, né, que ele tá em movimento, que ele não parou, nem que seja por um curto período de tempo. Eu acho que era isso. Alguma dica? Enfim, era isso, gente. Correr é vida. Corram, corram atrás dos sonhos de vocês. Corram atrás da felicidade. E nunca se descuidem da saúde, né? A saúde sempre em primeiro lugar, porque o resto a gente literalmente corre atrás. Beijos e bons treinos.